Tem muita gente me perguntando qual que é o próximo passo da novela Eduardo Cunha. Gente, existem várias possibilidades do Cunha se safar. A grande realidade é que o Cunha pertence a um partido político que está no poder no Brasil. O Cunha é muito necessário nesse momento porque, de uma certa forma, o juiz Moro precisa justificar a prisão do Lula. O juiz até já deu um debate, né? Uma palestra onde ele explicava que esse tipo de medida é um tipo de medida muito comum nesses processos, né? Para a pessoa não influenciar no processo, ela é presa, né? Prisão provisória, essas coisas assim. Então, o Cunha é muito necessário na cadeia neste momento para justificar a prisão do Lula. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de um cara muito poderoso, o dinheiro que ele desviou já está escondido em outras contas, então a gente está falando de um cara milionário e é um cara que, de certa forma, pertence ao partido que está no poder hoje, né? A gente precisa lembrar que o Temer é Cunha, o Cunha é Temer. Então vamos pensar quais são as possibilidades do Cunha se safar. Para mim, a possibilidade é de 99%. Ele pode sim, né, pegar uma doença e morrer na cadeia, ficar preso. Eu não acredito que ele fique. Agora vamos pensar aqui uma ideia, vou fazer uma hipótese para vocês de como que isso pode funcionar. Vamos imaginar, a gente está falando de um cara que é cidadão italiano. Ele fala, olha, o Eduardo Cunha teve o passaporte apreendido. Gente, passaporte é necessário para o Eduardo Cunha tomar um avião no Brasil e ir para a Itália. Mas a gente está falando de um avião comercial. Quando a gente fala de um avião particular, uma coisa que para o Cunha é extremamente normal, quando a gente fala, por exemplo, uma viagem de embarcação, por exemplo, se o Cunha quiser sair do Brasil num avião particular, ou então num navio, né, que seja, não um navio necessariamente, mas que seja qualquer tipo de embarcação particular e ir para a Itália, ele consegue sim. Nós estamos falando de um cidadão italiano. Ele não precisa do passaporte para entrar na Itália. Ele precisa do passaporte para embarcar em um avião comercial no Brasil. Então, se o Eduardo Cunha tiver a oportunidade de passar uns dias em casa, e nesse momento ele contratar um avião particular ou uma embarcação particular e for para a Itália, aí o Brasil vai depender da Itália extraditar o Eduardo Cunha. Só que a gente está falando de um cidadão italiano. O Eduardo Cunha tem cidadania italiana. Então vai entrar um processo diplomático entre Brasil e a Itália. Mas, gente, vamos cair na real, né? Qual que vai ser o esforço de um presidente do PMDB, ou que seja um presidente do PSDB, que é aliado, para trazer o Eduardo Cunha de volta e delatar todo mundo? É claro que isso não vai acontecer. Então, quando a gente pensa no momento que o Eduardo Cunha conseguir, através de qualquer tipo de avião particular ou barco particular, ir para a Itália e chegar lá onde ele é legalmente um cidadão italiano, ele não vai mais ser extraditado da Itália. Não vai, porque ele vai falar que isso é perseguição política, ele vai falar que isso não tem nada a ver, e o governo italiano vai entrar naquele esqueminha com o brasileiro, né? O que vai acontecer? Lá nas relações internacionais, vamos pensar, o embaixador italiano vai receber a informação, olha, você quer saber de uma coisa? Nós vamos até fazer um bafafá na televisão falando que a gente quer que o Cunha seja extraditado. Mas não extradita ele não. Deixa ele quietinho lá na Itália curtindo a vida, porque é assim que funciona debaixo do pano. Vai ter todo um espetáculo para o povo pensar que a justiça brasileira está se esforçando para trazer de volta o Eduardo Cunha e manter o Cunha preso, mas no fundo, vai estar tudo muito bem combinadinho lá, né? Falou assim, não traz o Cunha de volta não, deixa o Cunha curtindo a vida aí. Então, para mim, gente, para vocês que estão perguntando, para mim, o futuro do Eduardo Cunha é muito simples. É na Itália, curtindo milhões e milhões de dinheiro, de reais, né, convertidos em euro, que saíram aí dos cofres públicos ou, de certa forma, vieram, né, de desvio de verba da Petrobras e dessas coisas, sem esquecer que o Eduardo Cunha é uma peça muito importante na privatização do pré-sal e ele vai receber o por fora da privatização do pré-sal. Bom, é isso aí. Vamos esperar agora o próximo passo. Não sou mãe de Ná, mas acredito que sim, que o Eduardo Cunha vai curtir, né, num paraíso, né, vai comprar digamos que uma mansão na Itália, uma coisa desse tipo aí, com o dinheiro dos brasileiros e vai curtir por lá, enquanto os brasileiros, né, os coxinhas, ficam no Brasil comemorando o Fora Dilma. Muito obrigado.